Esses dias eu estava refletindo sobre ambição, ainda mais quem trabalha aqui com internet, quem trabalha com mercado digital. Às vezes a gente é colocado a uma ideia que não necessariamente é aquilo que a gente quer. Só que a gente precisa ter ambição se a gente quiser crescer na vida. Hoje eu vou trocar uma ideia com vocês exatamente sobre esse tema, porque esse é um tema que passou muito pela minha mente nos últimos 5, 6, 7 anos. Porque eu sempre pensei assim, poxa, eu sei que eu preciso ter alguma ambição na vida, mas aí entram duas coisas. Qual que é o preço que eu estou disposto a pagar para chegar nesse meu objetivo e qual que vai ser esse meu objetivo no final das contas? Qual que vai ser minha ambição? Qual que vai ser o principal motivo pelo qual eu vou lutar pelo que eu quero e pelo qual eu vou realmente fazer as ações, fazer coisas aqui no meu dia a dia para chegar nos meus objetivos? E essas perguntas, eu passei muito tempo refletindo sobre elas. Até hoje eu reflito e acho que a gente vai sempre refletir. Mas aí, recentemente, eu cheguei na conclusão de que a gente precisa sempre ter ambição. Porque se a gente não tiver ambição, a gente não vai ter sucesso no final das contas. E não que você tem que ser uma pessoa que quer 1 milhão de reais, que quer 1 bilhão de reais, ou que quer todo o resultado a todo custo. Não é isso exatamente que eu estou falando, mas é você ser ambicioso ao ponto de você querer chegar no seu objetivo e você ter o norte, você mirar em alguma coisa. E não você fazer as coisas por fazer. E nos últimos tempos, assim, eu passei por várias mudanças de vida, várias mudanças diárias, vários projetos diferentes. Eu percebi que a ambição que eu tinha para cada um desses projetos e para cada uma dessas áreas foi um fator determinante para que eu alcançasse sucesso nelas. Eu vou dar um exemplo aqui de corrida de rua. Eu sei que está muito popular esse tema e não é à toa que está popular que tipo, muita gente está correndo. Eu fui uma dessas pessoas que comecei a correr. Eu comecei a correr lá no começo de 2024. Eu já fazia exercício há algum tempo, e quando eu comecei a fazer exercício, há uns 3 anos atrás, meu objetivo era ter um corpo legal. E quando eu cheguei nesse corpo mais ou menos legal que eu queria, falei, poxa, beleza, eu posso ir em busca de um novo objetivo, eu posso alcançar uma nova coisa. E aí foi onde eu comecei a correr, no começo de 2024. E a gente está aqui 1 ano e meio depois, 1 ano e 8 meses depois, mais ou menos, e eu ainda continuo correndo. Só que na corrida também, eu já consegui alcançar boa parte dos objetivos que eu tinha. Porque em 2024 eu corria praticamente todos os dias 5 quilômetros. Só que eu sabia que essa era uma distância que era relativamente tranquila para mim, já que eu já tinha um histórico de exercícios físicos, já que eu já era uma pessoa leve, e eu queria mais. Eu falei, poxa, beleza, 5 quilômetros já está bem alcançado. Agora eu quero 10, que é a próxima grande marca que as pessoas conseguem alcançar. Falei, poxa, beleza, eu vou treinar para os 10. E aí treinei, e aí mais ou menos 8 meses depois, desde o dia que eu comecei a correr até o dia de 10 quilômetros, foi quando eu consegui chegar nessa meta, uns 8 meses depois. E depois eu fiquei pensando, poxa, qual que vai ser minha próxima meta? Qual que vai ser minha próxima ambição? Aí fiquei pensando. E aí, com a ajuda do meu psicólogo, a gente chegou na conclusão de que eu precisava me colocar nesse novo desafio da vida. Um desafio de correr 21 quilômetros. E eu pensei, poxa, beleza, eu vou correr, mas só ano que vem, isso é 2025. Isso era em 2024, né? Em agosto de 2024, mais ou menos. Aí eu falei, agora é só 2025, é impossível correr 21 km agora e tal. E aquelas desculpas que o cérebro vai colocando pra gente. Porque eu não tinha concebido ainda com minha mente de que era possível chegar nesses 21 quilômetros. E aí ele falou, não, você tem que correr agora e tal. Eu falei, vamos ver. E aí até que eu me inseri no ambiente de pessoas que estavam correndo também, e chegou um momento que todo mundo ia correr a mesma prova de 21 quilômetros, que era em novembro de 2024. Eu pensei, poxa, por que não correr também? Já que eu já corro 10, já que eu já tô com um desempenho mais ou menos legal e tudo mais. Eu falei, eu vou topar esse desafio. E aí foi onde eu cheguei nos 21 quilômetros. E aí desde então eu faço 21 com uma certa tranquilidade. Mas aí, beleza, e agora, sabe? E agora depois desses 21 quilômetros, que é uma meia maratona? Eu sei que tem os 42 quilômetros, eu sei que tem maratona, eu sei que tem outras metas, mas eu já cheguei mais ou menos onde eu queria chegar. E claro, um dia eu quero sim fazer uma maratona, só que eu não sei se esse é o momento certo. Mas de uma coisa eu sei, eu preciso ter uma ambição na vida, ou pelo menos nessa área da vida. Não só nessa área, mas em todas as áreas que eu quero conquistar alguma coisa, nas áreas que eu realmente quero atingir um certo objetivo. Porque é importante ter essa missão. É importante você ter um porquê fazer as coisas. E não com esse papo de propósito, esse papo bullshit de coach, de você ter propósito e você fazer tudo por algo a mais. Não é exatamente isso. Às vezes o seu propósito é algo totalmente irracional e totalmente óbvio totalmente objetivo. Mas você tem que ter um motivo pelo qual você faz as coisas.
Eu vou dar exemplo de pessoas como eu, por exemplo. Eu quero constituir uma família, quero casar. Esse é o meu objetivo principal hoje. Eu quero ganhar dinheiro para prover para minha família, para realmente ser esse ponto de segurança, ter essa previsibilidade financeira. Não estabilidade, mas sim previsibilidade. Só que tem gente aqui no mercado digital, ou no mercado, na vida como um todo, né? Porque não se resume só ao mercado digital, que quer ganhar dinheiro para curtir, para ir para festa, que quer ganhar dinheiro para pegar mulher, que quer ganhar dinheiro para viajar. E beleza, tá tudo certo. Essa é a ambição do cara. E como ele tem essa ambição, e se isso é sucesso para ele, tudo bem, ele vai chegar lá. Só que você precisa ter essa ambição. E aí, para alguns, é casar, por exemplo, é ter família, prover para os filhos. E para outros é festa, para outros é balada, para outros é só se divertir. E tranquilo, cada um com a sua obsessão, cada um com a sua ambição, não vou julgar ninguém. Mas no final das contas, se você quiser conquistar algo relevante, você precisa ter essa ambição. Senão você vai ficar só na mesmice. E não que seja errado com isso, não é errado, mas eu acredito que é uma maneira muito pobre de você viver a vida. Poxa, se você já está aqui vivo, já está fazendo as suas coisas, por que não chegar em objetivos maiores, sabe? Por que não buscar aquele a mais? E aquele a mais, não de você ser o melhor, cara, de não você chegar no bilhão de reais, ou não você ser o recordista da maratona, que foi o exemplo de corrida que eu dei aqui, mas sim você chegar a um objetivo que seja factível para você, um desafio positivo para a sua vida, para a sua trajetória. Beleza, você está acima do peso, mas por que continuar assim para sempre, sabe? Eu não estou falando aqui de dinheiro, porque você pode correr de graça na rua, mas eu estou falando aqui de você querer buscar algo a mais. Beleza, você já lê, mas por que não colocar uma meta de ler tantos livros por ano? Eu entendo, eu sei que em algumas fases da vida a gente vai dedicar menos foco a algumas coisas para dedicar mais foco a outras. Isso está acontecendo na minha vida também, é normal, acontece na vida de qualquer pessoa. Só que você precisa ter esse objetivo a mais. Porque se você não tiver esse objetivo a mais, você vai ficar aqui, ó, parado, na inércia aqui, ó, só esperando a vida acontecer e seguindo no fluxo normal da vida. Como eu disse, não tem problema, mas na minha visão é uma forma muito pobre de você viver. Porque, poxa, se você já tá aqui, por que você vai viver assim, sabe? Por que você vai viver só esperando a vida acontecer? Por que você não faz a vida acontecer? Isso pode ser muito mais benéfico para você. Mas aí você precisa desenvolver isso. Você precisa desenvolver essa ambição. Porque sem ambição, sem sucesso. E cada um tem a sua definição de sucesso na vida. Eu tenho as minhas, você tem as suas, as outras pessoas têm as delas. Só que você precisa alcançar o que é sucesso para você. Eu duvido muito, assim, eu desconfio bastante que o sucesso para algumas pessoas é ficar aqui parado esperando a vida acontecer. E aí você precisa entender, poxa, o que é sucesso aqui na minha vida? Como que eu posso fazer para alcançar esse sucesso que eu quero chegar? E aí você refletir um pouco sobre isso e ir em busca disso. É tranquilo, você definiu isso daí na sua vida agora, poxa, eu quero alcançar o sucesso, eu quero alcançar tal objetivo. E agora você vai definir a ambição que você tem, o nível de ambição que você tem que ter para chegar nesse objetivo. Qual que é o preço que você vai pagar para chegar lá onde você quer chegar, sabe? Você tem que ir em busca disso. E aí vamos colocar aqui algumas coisas. Se você quer alcançar um certo sucesso em alguma área da vida, tipo a área de saúde, por exemplo, a área profissional, a área mais pessoal, a área espiritual, você vai definir alguma meta, alguma super meta para essas áreas. Na área fitness, na área de saúde, por exemplo, se você quer correr 21 quilômetros, mas você não corre nada ainda, qual que vai ser a sua grande meta? É os 21 quilômetros, beleza, você quer chegar lá. E aí você vai definir em quanto tempo você quer chegar lá, você vai definir quais ações você precisa fazer diariamente para chegar com mais facilidade nesses 21 quilômetros. O que você vai fazer dia após dia para chegar nesse grande objetivo. Qual que vai ser seu plano? Montar um plano mesmo. Poxa, eu quero atingir os 21 quilômetros. Para atingir os 21 quilômetros, eu preciso treinar todos os dias. Eu preciso intercalar treinos de corrida e treinos de musculação. Eu preciso também me exercitar minha mente para poder conseguir conceber esses 21 quilômetros na minha vida. Eu preciso também comer de forma certa, comer minimamente bem para ter energia e força para fazer esses 21 quilômetros. Depois de 3 meses, eu quero atingir 6 quilômetros, 7, 10. Depois eu quero fazer um progressivo até chegar em 15 quilômetros e depois atingir os 21 quilômetros em uma prova de corrida tal. E aí você vai pensando, poxa, o que eu preciso fazer? Ah, isso daqui é um exemplo para a área de saúde. Só que também tem um exemplo para a área profissional. Você ganha 3 mil reais por mês hoje. E aí você quer chegar nos seus 5 mil.
6 mil, 7 mil, 10 mil reais por mês? E aí você vai parar, montar um plano e entender o que eu preciso fazer para chegar nesses 5 mil reais, nesses 6 mil reais por mês. Eu preciso desenvolver uma nova habilidade? Eu preciso criar um plano para trabalhar depois do meu trabalho normal e fazer uma renda extra e depois dessa renda extra se tornar uma renda principal? E aí você vai pensar, eu preciso prospectar clientes, eu preciso produzir conteúdo, eu preciso arrumar uma nova profissão, eu preciso desenvolver uma habilidade que eu não tenho ainda para aí sim ficar mais fácil de eu chegar nesse meu objetivo financeiro. E aí você vai entendendo e vai montando exatamente esse plano, exatamente como eu estou te falando aqui agora. E você pode usar a inteligência artificial para te ajudar nisso. Pode usar o ChatGPT, o Claude, o Perplexity, o Grok, o DeepSeek, qualquer inteligência artificial. Mas eu sei que elas vão te dar esse norte também. Basta você explicar o seu plano, gravar um áudio explicando o seu plano e pedir um plano, metas e objetivos para a IA. Ela vai te dar. Aí você vai ver se aquilo ali está compatível exatamente com o que você deseja e ter clareza, sabe, do que você quer da sua vida também. E aí, esse aqui é o exemplo da área profissional. Na área espiritual, você acredita em Deus? Você é ateu? Você quer entender um pouco mais como é que funciona a sua mente? É você buscar maneiras de entender isso. Poxa, o que eu preciso fazer para me desenvolver mais na minha área espiritual? Para eu ter uma paz interior melhor? Para eu desenvolver uma saúde mental com a ajuda da parte espiritual? E na parte pessoal, o que você vai fazer? Você vai se relacionar mais com as pessoas? Você vai dedicar mais tempo a interações sociais? Você vai entrar em um novo grupo de corrida? O que você vai fazer? Quais são os seus objetivos? Mas no final das contas, você precisa ter essa ambição. E essa ambição, como eu falei, não é algo para você ser o melhor, para você ser o cara, para você ganhar 10 milhões de reais, ou para você ser o recordista de maratona, não é isso. Mas é você ter ambição para chegar no seu sucesso. Porque sem ambição, sem sucesso, mesmo que a sua ambição ela seja não tão grande assim, comparada aos termos normais que a gente está acostumado a ver pela internet, pelo menos você vai ter um. E com essa ambição, atingir os seus objetivos, entender o porquê você está trabalhando pelo que você está trabalhando, fica muito mais claro, fica muito mais fácil, muito mais simples. E aí você tem essa clareza. E algo importantíssimo aqui que eu quero falar para você no final desse vídeo é exatamente sobre clareza. É você desenvolver esse modelo mental de ter as coisas claras. E porra, velho, como é difícil ter essa clareza. Não sei se para você é assim, mas para mim foi e é. Eu acho que vai ser durante um tempo bem difícil eu desenvolver essa clareza na minha vida. Porque a clareza, ela é uma coisa bem que parece papo de coach, você ter clareza para seguir seus planos e tal, 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 tal. Eu sei que parece papo de coach, essa questão de desenvolver clareza, de fazer as coisas pelo seu propósito, por um bem maior, de você ter clareza para seguir seus objetivos. Mas a clareza é uma coisa muito importante. Eu demorei muito tempo, como eu falei, foi e é difícil para mim ter clareza para alguns pontos da vida. Só que quando você tem clareza, você desenvolve essa visão para o que você quer chegar, as coisas ficam mais simples, as coisas ficam mais claras mesmo, de fato, para você. E acaba que você percorre mais rápido pelo caminho que você quer percorrer até alcançar o que você deseja. E claro, sempre tendo essa ambição, sempre buscando por esse norte. Quando você tem ambição, quando você sabe muito bem os porquês pelo que você tá trabalhando, quando você sabe quais são os seus objetivos, e quando você tem essa clareza, essa visão aqui, ó, única do caminho, aí você se torna uma máquina de vencer mesmo, assim, sem papo de coach, sem buchitagem. E aí você alcança o que você quer alcançar. Não aquele papo de prosperidade, de você ser o melhor e qualquer coisa do tipo. Não, não é isso. É você alcançar os seus objetivos que você colocou para si mesmo. E eu venho aqui falando através desse vídeo aqui porque essa é uma mensagem que eu gostaria muito de ter ouvido há muito tempo atrás, sabe? Eu acho que ouvir essa mensagem, ouvir o que eu passei aqui nesse vídeo, pode ajudar muito você, assim como teria me ajudado há 4 anos atrás, 5 anos atrás. E não que isso seja exatamente o ponto de virada na minha vida, mas pode ser na sua. Porque às vezes é disso que você precisa, de você parar um pouco, sentar, respirar, entender exatamente o que você quer fazer, onde você quer chegar, e aí você sim entender os seus objetivos por detrás de tudo que você faz. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha feito sentido para você. Nos vemos no próximo conteúdo e até a próxima.